Vamos lá, pessoal, retornando. Repare que ele fez a representação primeiro por mols, volume e massa agora, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Agora ele vai pedir, na verdade, agora que ele vai pedir volume. Determina o volume da amônia na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio, então ele deu massa e está pedindo volume, por quantidade suficiente de gás hidrogênio. Pronto. A equação corretamente balanceada diz que 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de amônia. 1 mol de nitrogênio pesa 28. 2 mols de amônia na CNTP em volume é 2 vezes 22,4. Assim como 140 está para um volume V, volume X, que foi de 224 litros. Pronto. Agora a gente vai entrar no que o pessoal chama de casos particulares. Para mim não tem nenhum caso particular, mas são os chamados, a ideia é que pode trabalhar com reagente em excesso, pode trabalhar com grau de rendimento, grau de pureza, o gás participando do processo, ou uma mistura gasosa, como eu fiz no outro modelo. Então eu vou revisar isso aí, agora de uma outra abordagem, para ver se a gente realmente entendeu a estequiometria. Para que na próxima semana, ou hoje mesmo, se der tempo, a gente consiga resolver questões de estequiometria. Provavelmente acho que hoje não, que eu já estou na segunda etapa da aula de hoje em termos de vídeo, né, para terminar essa parte teórica, explicando detalhadamente, e na próxima semana eu vou resolver questões. Talvez a aula da próxima semana estique um pouquinho e eu faça 5 questões por grupo de vídeo, ok? E aí seria um total de 15 questões que eu iria resolver com vocês na próxima semana, tá certo? Questões, eu vou escolher as questões mais difíceis de estequiometria envolvidas até hoje. Né? Eu vou botar, talvez eu bote 1 ou 2 do Enem, mas eu estou atrás mais das questões mais difíceis para que vocês percebam como resolver estequiometria. Ok? Então vamos lá. Reagente em excesso e reagente limitante. Primeiro, o que significa um reagente em excesso? É a sobra. Ele está em número de mols, não é massa. Em número de mol, ele está a mais do que o outro. Agora, é lógico que esse mol eu posso traduzir por massa, volume ou número de moléculas, como a gente já fez. Mas em termos de mol, da equação corretamente balanceada, ele está em excesso. Uma coisa que eu sempre digo em sala de aula é bem simples. Imagine que você está em casa, você é um cozinheiro, não é um garçom, é um cozinheiro, tem a prática da cozinha. E aí você vai seguir uma receita. Na receita diz, olha, precisa-se de 6 ovos. Quando você abre a geladeira só tem 3. Então, não adianta você botar 6, porque vai sobrar ovos nessa massa. Então, quem limita o processo? Os ovos, que está em menor quantidade. Esse que está em menor quantidade, em termos de mol, nós chamamos de reagente limitante. O produto para de ser formado quando ele acaba. Então, todos os produtos envolvidos dependem da substância que está em menor quantidade. Não depende daquela que está em maior quantidade. Mas essa maior ou menor quantidade em mols, respeitando a estequiometria. Certo? Então, quem está em excesso é sobra, a não ser que você tire a sobra, e aquele que não está em excesso é que determina todo o produto. Acabou ele, acabou o produto ser formado. Tudo bem? E ele nós chamamos de reagente limitante. Como sapinho, eu percebo numa prova que há reagente em excesso ou limitante se ele não citar essas palavras. Porque tem vestibular que não cita. O vestibular, quando cita, ajudou o candidato. Aí calcule a massa da substância que está em excesso. Então já sabe que uma está em excesso. Aí calcule o volume da substância que está em excesso. Então já sabe que uma está em excesso. Não. Calcule a massa do reagente limitante. Então já avisou que tem uma em excesso. Tem questões que não uso. Eu, particularmente, quando eu leciono no primeiro ano, eu não uso nenhuma questão que use a palavra excesso ou limitante. Porque o candidato ou o aluno tem que ter capacidade de perceber. E é fácil, como tu percebe. Nesse tempo eu fiz uma bateria de exercícios já pronto aí do livro, que envolvia nitrogênio, gás, com gás hidrogênio formando gás amônia. Ele sempre dava como dado uma única informação do reagente. E ele escolheu nitrogênio para informação. Ah, eu tenho 140 gramas de nitrogênio. Não, eu tenho 3 mols de nitrogênio. Não, eu tenho 40 litros de nitrogênio. Ou seja, sempre ele estava dando apenas um dado. Então, um único dado do reagente, uma única referência do reagente, é suficiente para você responder todas as perguntas sobre a quantidade limitada de produtos. Mas eu só preciso de um dado. Se eu percebo na questão que o texto está dando 2 informações sobre reagente, um dos 2 tem excesso. Se eu digo assim, 40 gramas de X foram misturados com 80 gramas de Y. Bom, eu não precisava.
Então, ou X ou Y está em excesso, vou ter que descobrir primeiro que está em excesso. A 30 litros de X foram combinados com 80 litros de Y, supondo todos gasosos. Um dos dois tem excesso. Ok? Aí ele botou 40 litros de X, não é gasoso, mas a densidade é 0,8 gramas por ml. Foram combinados com 45 gramas de Y. Bom, um dos dois tem excesso. E no caso de X ainda tem um trabalho. Transformar volume em massa porque ele não é gás. E aí você compara os números de mol dos dois para ver quem está em excesso. Se conseguir descobrir quem está em excesso, descarta esse está em excesso e fica só com o limitante para responder qualquer outra pergunta. Porque esse processo acaba quando o limitante acaba. Ok? Vamos ver o que o texto diz antes de começar. Quando misturamos dois reagentes que não estão em proporções estequiométricas, número de mols de acordo com a equação química corretamente balanceada, um deles será consumido totalmente, sendo denominado reagente limitante. O outro reagente, do qual restará certa quantidade sem reagir, será denominado reagente em excesso. Para resolver questões que envolvem reagente limitante e em excesso, podemos seguir as etapas abaixo. A linha A. Considere que um dos reagentes como limitante e determine quanto de produto seria formado. Essa é uma saída. Você não sabe qual dos dois, você supõe que X é limitante. Aí você faz quanto de produto vai ser com ele. Aí depois você troca. É uma saída. Para mim, longa, mas é uma saída. Repita o procedimento com outro reagente. Eu prefiro você já comparar os dois e descobrir quem está em excesso. A menor quantidade de produto encontrada correspondente ao reagente limitante indica a quantidade de produto formado. É uma saída? É um recurso didático, como eu tinha dito, eu ia abordar outros recursos didáticos. Eu prefiro você já comparar os dois, quem tiver o maior número de mols está em excesso. Maior número de mols está em excesso. Vamos ver essa questão. Veja um exemplo. Foram misturados 40 gramas de hidrogênio, H2, com 40 gramas de oxigênio, O2, com a finalidade de produzir água segundo a equação. 2 mols de H2, corretamente balanceada, combina-se com 1 mol de O2 e forma-se 2 mols de vapor d'água. Como tudo aí é gás, que vapor para mim é gás, eu posso trabalhar com volume e posso trabalhar com massa. Você escolhe. Determine, item A, o reagente limitante. Item a linha B, a massa do produto formado. A linha C, a massa do reagente em excesso. Repare, na minha prova, eu não ia ter nem a letra A, nem a letra C. Eu ia só pedir a B. Determine a massa do produto formado. Massa, volume, número de molécula, número de átomo. Aí tu faz. Por quê? Porque eu não vou citar que tem excesso. Você ia perceber no texto, porque ele disse que combinou 40 gramas de gás hidrogênio com 40 gramas de gás oxigênio. Outro detalhe, se ele botasse assim, 40 gramas de hidrogênio com 80 de gás oxigênio. Ah, já sei, o oxigênio tem excesso. Você não sabe. Massa não indica excesso. O que indica excesso é em termos de número de mols. E na equação corretamente balanceada, você está percebendo que para cada 1 mol de O2, eu preciso do dobro de mols do H2. Então, o número de H2 é o dobro do O2, em termos de mols. Em termos de mols. Então, qual é o meu procedimento antes que eu faça isso? Eu ia comparar. 2 mols de hidrogênio está para 1 mol de O2, não é isso? Qual é a massa de hidrogênio que ele deu? 40. 40 dividido por 2, que é a massa molar do hidrogênio, dá 20 mols. Se eu tenho 2 mols de hidrogênio tá para 1, se você usar 20, de O2 só precisa de 10, da metade. E 40 gramas de O2 são 10 mols? Não, você pega 40 de O2 dividido por 32, que é a massa molar dele. Quando você pega 40 dividido por 32, você acha 1,25. Então só tem 1,25 mols de O2. E você tem 20 mols de H2. Você tem H2 em excesso. Então você faz o contrário. Se 1 mol de O2 está para 2 de H2, 1,25 vai dar para 2,5. Então eu só preciso de 2,5 de H2. Então o que é um reagente limitante? O2. Qual é a massa do produto formado? Como O2 é o limitante e você tem 1,25 mols, se 1 mol de O2 forma 2 de água, 1,25 vai formar 2,5 de água. Você dobra 2,5. Mas a água pesa 18 vezes 18, vai dar 45 gramas de água formada. Qual é a massa do reagente em excesso? Olha, eu só precisava de 2,5, eu tenho 20. Então você pega 20 que você tem, menos 2,5 que você precisava, você tem em excesso 17,5 mols de H2.
Mas quando pediu mais, multiplica por 2. Você tem 35 gramas de hidrogênio em excesso. Só precisava de 5. Repare que 5, quando você dividir por 2, dá 2,5, que é o dobro do O2, segundo a equação corretamente balanceada. Então, bem mais simples, eu acho, você fazer desse jeito. Você compara os mols, respeitando a estequiometria, e quem está em excesso vai ter maior número de mols. Mas vamos ver como é que ele fez agora. Solução. Inicialmente, vamos considerar o H2 seja o reagente limitante. 2 mols está para 2 mols de água. 2 mols está para 2 mols de água, 2 vezes 2 está para 2 vezes 18. 40 você vai produzir 360 gramas de água. O modelo dele que é diferente. Agora vamos fazer, considerando o O2 como reagente limitante. 40 gramas está para X, só 45 gramas de água. A menor quantidade de água já indica que esse é o limitante. O H2 tem excesso, que eu já tinha achado os 45 gramas de água formada. Pronto. Então você já tem a letra B aqui respondida. Observe que a maior quantidade de água produzida seria 45 gramas, correspondente a menor, correspondente ao consumo total de O2, que é então um reagente limitante. Quem está em excesso, o H2. Agora vamos calcular a massa de H2 que será consumida e aqui restou no excesso. 2 mols, 2 vezes 2, está para 32. 40, que é o limitante, só preciso de quanto? Só preciso de 5. Como eu usei 40, 35 gramas em excesso, eu já tinha achado isso aí. Assim temos reagente limitante, O2. Massa da água formada, 45. Massa de H2 em excesso, 35. Então, eu resolvi a questão usando essa parte do excesso. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora a gente vai entender de rendimento da reação. Ok? Eu vou dar uma paradinha para rendimento, a gente comentar no próximo slide.